Eu acho que todo mundo, quando começa a trabalhar, tem um pouco de dificuldade, né, na profissão. Entrar no mercado de trabalho, fazer a primeira entrevista. Eu sentia muita dificuldade de... Fale de você, quem é você pessoa, quem é você profissional, né? Foi uma fase assim que eu era muito tímida, então chegava eu travava. Fora que a gente fica almejando uma profissão, né? A gente fica almejando uma área de trabalho. Por exemplo, a farmácia tem mais de 660 campos de atuação. Então, nem sempre a gente vai ter sorte, né? A gente vai ter sorte de entrar onde a gente quer. E aí, quando eu formei, eu trabalhei em vários lugares antes de entrar na farmácia hospitalar. Então, eu trabalhei em farmácia de bairro, eu trabalhei em farmácia de rede. Chegou a ter trabalhos assim que eu pagava para trabalhar, porque eu não tinha condução, era longe, eu tinha medo, então eu voltava de táxi. Mas eu nunca desisti, né? Eu tinha um propósito, eu tinha o meu filho, eu precisava trabalhar e dar o máximo, por mais que eu não conseguisse trabalho em laboratório. E aí, conheci o Léo nunca deixou eu desistir, eu sempre continuei mandando currículo. Entrava na internet, na época era um pouco difícil, né? Não entendia muito, mas enviava os currículos, imprimia a pastinha, levava. Tinha feito um monte de curso na faculdade, achava o máximo, né? Fazer o primeiro currículo. E aí, quando eu fui realmente chamada, foi num laboratório grande. Por lá eu fiquei 4 anos, que era o sonho, meu sonho, né? Era trabalhar em análises clínicas. Aí ali eu fiz microbiologia, hematologia, eu fiz bioquímica e eu ficava mais na parte de imunologia, né? E aí eu trabalhava de dia, 44 horas semanais, e eu ainda dava plantão à noite. Eu trabalhei por 4 anos assim. Mas eu tinha o propósito, né? Então, eu tinha um apartamento aonde eu aluguei, eu tinha que pagar os móveis que eu fui na Casas Bahia na época, comprei tudo, financei 100%, então tinha uma parcela grande, tinha a escola do meu filho e eu ainda financei um carro. Louca, né? Tipo assim, meu salário base era 3 mil, eu acho. Só o meu carro era mil e quase 600 reais que eu pagava por mês, fora tudo isso. Bom, eu não sei como, mas dava, né? A gente dava um jeito, eu falei que assim, a gente nunca passou dificuldade, graças a Deus. Era apertado, fazia continha de tabela mais alta. Aí eu conheci o Léo, a gente foi morar junto, casou, né? Fomos construindo as coisas juntos. E aí, quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu resolvi parar de trabalhar, ficar em casa 1 ano. Só que eu não tinha ninguém lá em casa pra me ajudar. E aí eu tava na fase que o meu filho mais velho. Só que aí eu fiquei em casa e a hora que o dinheiro do seguro-desemprego acabou, eu falei, misericórdia. Aí eu fui pedir dinheiro pro Léo, né? Falei, Léo, eu preciso de 50 reais pra fazer a unha. Eu nunca me esqueço disso. E aí, minha primeira crise, né? Porque eu nunca tinha pedido dinheiro pra ele, muito pelo contrário, eu queria as coisas, eu ia lá, comprava. E aí ele pegou e falou assim, 50 reais pra fazer uma unha? E aí eu vi que não ia dar certo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando na minha cabeça. Eu falei, eu preciso voltar pro mercado. Aí comecei a mudar currículo de novo. E aí tinha uma vaga no hospital, precisa de farmacêutico clínico, não sabia nem o que que era. E eu mandei esse currículo. E aí eu lembro que a entrevista foi assim, a mais sincera da minha vida, porque ele chegou, né, quem é você? E aí na hora que ele falou quem é você, eu fiquei pensando no Felipe Lã, que tava em casa, pequenininho, né, e com a minha mãe, eu acho. E aí eu precisava ir embora rápido, e eu falei, eu vou engasgar. Eu falei, olha, eu vou falar a verdade, eu não tenho experiência na área hospitalar, nem sei o que é isso, que é farmácia clínica, mas eu tenho muita disposição para aprender, e eu gostaria desse emprego porque a minha casa é aqui do lado, era 2 quadras do hospital, então era por isso. E eu acho que ele olhou pra minha cara e ele falou assim, eu vou dar emprego pra essa tontinha, né? E aí ele me deu. E aí, a hora que você chega no emprego, depois de umas semanas me ligaram, graças a Deus deu certo, e foi onde eu me apaixonei e me encontrei, e tô até hoje, né? 12 anos aí nessa jornada só de crescimento e de paixão mesmo. Mas no começo, sofri e muito. Cheguei aí, essa aqui é a Veridiana, farmacêutica nova. Aí todo mundo te olha assim, mais uma, sabe? Ai, o que que ela vem? O que que ela vai fazer, né? Elas ficam todo mundo assim naquela expectativa, mas tipo gorando a gente.
E realmente eu não sabia nada, não sabia nem PKPD, não sabia para que os medicamentos serviam. E fui para uma biblioteca uma semana com uma pasta de pop desse tamanho. Fiquei lá esquecida, lia pop, lia protocolo, nunca tinha visto, nunca tinha lido um pop na vida. Li, e aí você vai ser farmacêutica clínica da UTI. A gente era 3 farmacêuticas, começando, e aí foi dividido, uma para o centro cirúrgico, uma para as abertas, e eu fiquei na UTI. E aí, a princípio, eu ia ficar só fazendo a farmácia clínica, tinha uma pessoa que cuidava do estoque. Só que a hora que você tá lá dentro, que você começa a escutar, tá faltando isso, tô precisando daquilo, paciente urgente, não, você não consegue ficar sozinha, né? E eu não sabia o que era sonda, eu não sabia o que era catéter, eu não sabia o que era agulha, eu não sabia nada, gente. Eu não sabia o que era cânula, eu não sabia o que era tubo, muito menos tubo, né? Fio, não sabia nada. E aí começou a minha jornada de aprendizado, porque comecei a estudar, porque aquilo me apaixonou. Eu tinha que ir para as visitas multi, então eu precisava saber tudo dos pacientes. E eles perguntavam: tem tubo aramado? Tem duplo lumen? Tem catéter de pique? Tem. E eu precisava saber, então fui estudar. Então eu pegava toda a parte da prateleira, eu ia olhando, eu ia pesquisando as doenças, eu ia pesquisando os medicamentos. Todo dia eu fui fazendo um pouquinho. E aí a gente tinha a dificuldade do pessoal do estoque, porque a gente só queria o medicamento na farmácia, mas a gente não entendia da complexidade por trás. Que tem a compra, que tenha o dinheiro, né? Precisa ter dinheiro para comprar, precisa estar com o pagamento em dia para o fornecedor fornecer, precisa fazer o lead time direitinho, porque senão o medicamento não chega. E a gente não tinha essa noção, né? Então a gente só queria ali, então era briga, era conflito, né? E aí a gente foi indo, foi aprendendo, sofremos muito naquela época, mas assim, esse foi um hospital que com certeza foi uma escola para mim, foi onde eu me apaixonei, porque como tinha os processos de ONA, né, de acreditação hospitalar, a gente tinha que trabalhar certinho, a gente tinha muito processo, a gente tinha muito protocolo, então a gente construía os processos e os protocolos juntos. E foi onde eu me apaixonei por aprender, né, e eu sempre quis mais. Nessa jornada, eu precisei fazer o quê? Desenvolver inteligência emocional, eu precisei desenvolver proatividade, eu sempre fui muito resolutiva, eu precisei saber o que eu queria fazer, se eu queria fazer aquilo só, qual que era a minha meta, né? Porque eu lembro que eu viajei um fim de semana, eu não tinha um ano no hospital, e foi muito engraçado que eu fui tirar o visto em São Paulo, e aí me ligaram, tipo assim, eu tava vindo pra ir embora na segunda-feira cedo, meu visto acho que era segunda-feira. E aí me ligaram e falaram assim, a sua coordenadora passou no concurso e não vem mais. E eu acho que é você que vai virar coordenadora. Eu falei, oi? Como, né? E fui eu. Cheguei depois de 2 dias, me ofereceram esse cargo. Foi um desafio, assim, enorme, porque eu nunca tinha sido líder. Mas eu falo que a gente é muito mais do que um crachá. Tive que aprender sobre liderança, sobre gestar pessoas, né? Sobre gestão de pessoas, como conversar, como fazer um feedback. Precisei treinar a equipe, precisei identificar os problemas, fazer os indicadores, chamar essas pessoas para conversar, ter o equilíbrio da minha vida profissional com a minha vida pessoal. E não foi fácil, não, mas eu tô aqui. Então, no meio da jornada da nossa vida, no meio, né, do trabalho, do crescimento, existem muitos obstáculos, mas a gente não pode deixar esses obstáculos fazer a gente desistir. A gente sempre tem que construir, a gente sempre tem que aprender. Hoje, além da técnica, a gente precisa muito ter habilidade comportamental para a gente chegar no sucesso. Tudo isso eu destravei. Né? Eu era tímida, eu não sabia conversar, eu tinha vergonha de dar treinamento, eu não sabia quase nada e eu fui trabalhando isso ao longo dos anos e eu acordei o gigante que tinha dentro de mim. Então hoje eu quero que você desperte esse dragão que tá dentro de você.
Eu quero que você sinta essa realização profissional. Como que é ser destaque, ser referência no que você faz. E saber, ter o domínio de você sentar, você discutir, você conversar e você saber. Eu já cheguei aí para São Paulo fazer curso, porque as pessoas falavam para mim uma coisa e eu tinha certeza que não era. Eu fui, fiz o curso, peguei o diploma, voltei e falei, olha, você tá errada. Então é muito gostoso essa propriedade, sabe? Saber, ter esse conhecimento. Então hoje eu venho convidar você para destravar o seu potencial. Vem comigo nessa jornada. Comenta aqui embaixo se você tá querendo ou se você não tá querendo destravar esse potencial que tem dentro de você e crescer na sua vida profissional. Quando a gente cresce na vida profissional, a gente também cresce na vida pessoal, porque a gente precisa desse equilíbrio. Um beijo, fiquem com Deus e vem comigo.